Olá, alunos e alunas, doutores e biomédicos, sejam todos bem-vindos à nossa quarta e quinta aula online. Lembrando que essa aula é para o dia 30 de abril e também para o dia 7 de maio. Eu dividi ela num slide só para duas aulas, ok? Pessoal, antes de mais nada, é sempre muito importante, sempre gosto de lembrar no começo das nossas aulas, da importância da participação de vocês nessas aulas, em baixar os arquivos, os artigos, o material que a gente deixou para vocês, sempre com muita calma, com muita paciência, tá bom? E o aprendizado faz parte também do comprometimento de vocês. Como eu disse, sempre com muita calma, com muita paciência, mas também muita perseverança, ok? Vamos lá então. Pessoal, na aula de hoje, da semana que vem, nós vamos falar sobre os exomas, ou exomas, ou exomas, como a gente mais costuma falar. Então, até o slide do meio dessa aula eu vou falar um pouco do que é, como que funciona, e depois vou falar onde ele é aplicado. Então, primeiro de tudo, o que são os exomas? Ele é a fração do genoma que codifica os genes. Então, ele é justamente a fração onde a gente faz a codificação dos genes. É uma fração desses genes. E ele é composto por 3 bilhões de bases. Entre adenina, timina, citosina, guanina, lá na biologia, lá no ginásio, quando a gente aprendeu. Sendo que desses genes compõem somente 1 a 2% do total. Então, as regiões do DNA genômico que codificam esses aminoácidos de cada gene são os exons, ou exons. Então, cada região genômica que codifica esse aminoácido a gente chama de exons. Daí o termo exoma. Tá? E cada vez mais esse sequenciamento do exoma é usado por pesquisadores e médicos para o diagnóstico de doenças genéticas. Então ele tem sido muito utilizado por diversos profissionais para a decodificação e pesquisa de doenças. Gente, esse exoma ele é um segmento de DNA, tá? Através de um gene eucariótico, cuja transcrição sobrevive ao processo de excisão. Ou seja, tá? Ele sobrevive a esse processamento. A partir daí, esse sequenciamento do exoma, ou seja, o teste, ele é mais eficiente dentro da biomedicina. Então, como eu faço a pergunta, para que serve isso? Para que serve esse exame? Ele é muito mais eficiente na medicina diagnóstica laboratorial para algumas doenças genéticas causadas por algumas mutações, ou seja, por mutações na sequência do DNA e depois, consequentemente, na sequência das células, em diferentes doenças causadas por deleção ou duplicação cromossômica. Então, lá na fisiopatologia, eu lembro quando a gente estudou, algumas síndromes genéticas, e lá a gente falou bastante nesse sequenciamento também. Então, voltando, para que ele serve? Ele vai fazer o sequenciamento e aí, então, decodificar, e aí você consegue descobrir e muitas vezes até evitar ou interagir aí. Então, com algumas terapias e também algumas metodologias. Qual o custo desse teste? Vocês conseguem imaginar o custo desse teste? Então, hoje, pessoal, atualmente, esse mapeamento, ele varia aí de 6 mil a 12 mil. Depende do exame e depende também do mapeamento, tá? Que pode chegar a 3 mil reais, dependendo da situação. Por que eu estou colocando custo? Porque esse exame também, pessoal, é interessante a gente entender que a gente faz ele apenas uma vez. Você não vai fazer isso todo mês, não é um exame de colesterol, triglicéridos, ou mesmo um hemograma, ou uma glicemia que ele muda a cada momento. Você tem isso como base e esse sequenciamento não muda. Você nasce e morre com o mesmo sequenciamento. Por isso que você faz uma vez só. E aí, dependendo do paciente, exemplo, se tiver antecedente de câncer de mama, de ovário na família, você pode iniciar uma investigação pelos parentes e focar um teste do gene específico, reduzindo o valor em até 80%. Então, dependendo do paciente, você já tem um histórico familiar. Então, um exemplo, você já tem na família alguém que é diabético, você já tem na família alguém que eventualmente teve um câncer de mama. Então, tudo isso você consegue já indicar,
você vai tendenciar a investigação mais para aqueles genes. Então você pode até reduzir. O SUS ainda não faz esse tipo de análise de procedimento, mas com o tempo com certeza vai passar a fazer. De que forma que é a coleta? Então o teste é feito uma pequena amostra de líquido corporal ou tecido, geralmente sangue, mas às vezes a saliva e a própria célula interna da bochecha pode servir. A gente utiliza também pele ou líquido amniótico, dependendo, claro, se é uma gravidez, e dependendo da necessidade do exame. A amostra é enviada para o laboratório especializado em testes genéticos, e como eu já disse para vocês diversas vezes, com o tempo isso vai se tornar cada vez mais presente. Esses resultados são devolvidos ao médico ou para o profissional que solicitou, e aí ele vai fazer a interpretação. Não é, pessoal, qualquer médico que interpreta esses exames, tá? Tem que ser um médico especialista em biologia molecular, em sequenciamento genético, ou mesmo um nutricionista, ou enfim, ou um profissional que entenda e faça a devida especialização nesta área, ok? Quais os profissionais que utilizam muito esses exames? Nutricionistas, médicos endócrinos, que fazem algumas investigações como o próprio diabetes ou algumas doenças endócrinas, clínicos gerais, biomédicos, fisioterapeutas, osteopatas, educadores físicos, esteticistas, tudo isso para ele saber e ter a noção de como esse paciente desenvolve, ou como esse paciente desenvolveu essa doença, ou pode haver desenvolver, ou qual a tendência ele tem a desenvolver essa doença. Então isso tudo depende realmente de qual profissional solicitou. Esse painel genético, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Ele tem então um painel que ele reconhece clinicamente, ele oferece ao geneticista clínico uma ferramenta para rápida confirmação molecular, com alguns diagnósticos clínicos comuns. E ele consiste em até 237 genes relacionados. Eu vou colocar aqui nos próximos slides para falar para vocês quais são e para encerrar essa aula de hoje. Mas esse painel, como eu citei, ele tem que ser devidamente interpretado. E quais são? Aí você tem desde um Adams-Orber, albinismo, talassemia. Então vejam que são várias características e várias suspeitas, vários painéis. Várias síndromes, então observem várias síndromes. Vejam aí, Então todas essas síndromes são os painéis que você vai fazer a investigação para ver se esse indivíduo tem a presença, pode desenvolver essa síndrome ou não. Outras condições ainda, algumas outras síndromes. Algumas síndromes características, bastante conhecidas, outras nem tanto. Por isso que é um exame bem especializado. Algumas síndromes são conhecidas, E eu coloquei essa relação para que vocês tenham aí uma noção e uma referência dentro das principais características de investigação. Ok? Até a próxima aula, pessoal. Obrigado. Pessoal, aqui então, continuando a nossa aula do dia 5, ou melhor dizendo, do dia 7 de maio, nossa aula 5 online, Pessoal, aqui então nós vamos observar qual a diferença entre os exomas, o exoma e o genoma. O exoma ele analisa de 1,5% a 2% do DNA. Já o genoma ele engloba toda a informação genética. Então você veja, ele é muito mais caro, muito mais trabalhoso e muito mais demorado. O exoma ele vai ser só uma parte disso. E ele também serve para que você dê continuidade a esse estudo. Então o genoma, pessoal, ele é o conjunto de todo o material genético na forma de DNA, que está presente em cada uma de nossas células. Essas células usam o nosso genoma como um grande livro que contém várias receitas, chamadas genes, específicas para cada informação que ela contém, para elaborar as nossas proteínas. Então a espécie humana tem cerca de 20 mil genes distintos, para que vocês entendam o que nós estamos falando. A partir daí, no grande livro, que é o genoma,
Somente algumas páginas, de fato, trazem receitas. E o conjunto dessas páginas é o que a gente chama de exoma. E é nesta parte do genoma que se encontra grande parte das alterações que causam as doenças genéticas. E é aí que a gente quer citar e entrar. E é aí que a gente fala dos exomas. Então, esse exoma representa menos de 2% de nosso genoma. Porém, grande parte das condições genéticas são causadas por mutações nesta região. O custo do sequenciamento do exoma é muito mais em conta, muito mais barato que o sequenciamento do genoma. Então, por se tratar de uma região menor, sendo assim uma maneira de custo efetivo melhor para investigar essas doenças raras. Entenderam? Além disso, os achados de sequenciamento das regiões do genoma que não são analisados no exoma são de difícil interpretação, pois o conhecimento científico a respeito desta região ainda é muito limitado. Então, esses painéis, pessoal, que são compostos por genes selecionados que possuem relação com um grupo específico de doenças ou com uma doença específica, é isso que a gente estuda. E assim, esta é a maneira mais custo-efetiva quando já se possui uma suspeita clínica específica. Então, você vai objetivamente pesquisar aquela área, um câncer de mama, uma síndrome, uma doença genética e assim por diante. Você vai especificamente pesquisar uma área nutricional, um painel genômico, por exemplo, uma pessoa que engorda muito comendo muito trigo, tá? Então, é essa pesquisa que a gente faz e realiza através dos exomas. Então, por que nós não utilizamos somente o genoma? Questões de custo, por tempo, análise de dados, então muito mais caro, demora muito mais, né? Para você analisar tudo isso é muito mais oneroso, tanto em informação quanto em tempo, né? E aí, o que nós vamos fazer com tanta informação? Como analisar essas informações? Então, a partir daí, a gente ainda tem estudado, observar. Isso ainda está evoluindo muito, tá? Isso ainda está sendo muito estudado, decodificado, observado, né? E aí você precisa ter uma suspeita clínica dentro de todas as outras análises necessárias na nossa área. Por isso, o biomédico vem se destacando nessa área. Cada vez mais observando e se destacando nesta área. Isso é bacana de se falar. Então, esse sequenciamento do genoma permite ver informações que o exoma não alcança, por exemplo, reação a certos medicamentos, predisposição a diferentes tipos de esportes, ancestralidade, né? E através do genoma, falando especificamente dele, né, podemos conhecer nosso corpo em relação à hereditariedade, para algumas doenças, desempenho cardiovascular, comportamento para o esporte, como vamos reagir a diferentes medicamentos, além da própria história dos nossos ancestrais. Então, na análise do exoma, é um estudo voltado exclusivo para o diagnóstico de doença genética. Já o genoma, você tem um contexto geral. E ainda, esse sequenciamento completo do exoma busca alterações genéticas em toda a região codificante do genoma humano. Então, você vai buscar em todos os painéis genômicos. Este exame de alta complexidade busca alterações genéticas causadoras de distintos quadros clínicos. Daí a importância da suspeita clínica. Tá? Sendo direcionada pela clínica e pela história familiar do paciente. Por isso que cada um vai ter um tipo específico para se investigar. E a avaliação de todos os genomas. Você tem a identificação de mutações causadoras de fenótipos, de aparências diferentes, né? De diferentes aparências. Então, pessoal, falando de novo, então esse exame de alta complexidade busca alterações genéticas causadoras de distintos quadros clínicos, sendo direcionada pela clínica e história familiar do paciente. Então, cada paciente vai ter uma avaliação, ou para identificação das mutações, ou ainda conformação de variantes, tá? O que é preciso para se fazer o teste e a análise? Uma solicitação médica sobre a suspeita diagnóstica, preferencialmente com um resumo da história do paciente, porque cada um vai ter uma história. Essas informações são essenciais para orientar a busca da alteração genética responsável pelo quadro clínico. Então, não é um exame a esmo, você faz de qualquer jeito, você precisa ter uma suspeita clínica. Tem que ter uma assinatura do termo de consentimento do paciente, sobre a indicação,
sobre a limitação do teste, sobre o risco associado à sua realização, conteúdo do laudo com resultado que será voltado para responder exclusivamente a pergunta do médico, ou seja, suspeita clínica, ok? O exame completo, ele permite a identificação das causas de doenças genéticas de origem desconhecida ou causada por um entre centenas de genes, como deficiência intelectual, má formação, distúrbios da diferenciação sexual, é um exemplo. Algumas perguntas. Por que não informamos a alteração genética que não consta na pesquisa clínica, mesmo quando identificada? Né? Então, a gente se faz algumas perguntas, eu quero que vocês se façam essas perguntas para a gente discutir em aula. É necessário avaliar outros membros da família? A interpretação dos resultados pode mudar? Qual é o teste? Ele é inconclusivo? O que pode ser feito? O que é feito com o DNA remanescente após o exame ser concluído? Como o resultado do meu exame é armazenado? Esses resultados serão objeto de patentes? Tudo isso é importante eu entender, tá? E aí a gente tem alguns artigos, né? Algumas metodologias, alguns custos, tempo, a utilização de tudo isso, ok? E tudo isso está descrito nesse site que dá para a gente pesquisar bastante sobre isso, ok? Lembrando que isso é um diferencial da nossa profissão, lembrando que isso é um diferencial que vem sendo desenvolvido cada vez mais na biologia molecular, na biomedicina moderna, tá? Um grande abraço, muito obrigado por tudo, estou sempre à disposição, né? E pensem muito aí na mensagem final. Forte abraço a todos.